Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa através do Facebook. Hoje queremos conversar um pouco sobre um assunto bastante importante, a ciência e a fé. O que uma tem a ver com a outra? A ciência e a fé podem viver em harmonia? A ciência e a fé, uma pode ajudar a outra? Ou será que são opostas? E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós neste momento, para que nós tenhamos a inspiração do Espírito Santo, para que o Divino Espírito Santo abra os olhos da nossa alma, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos espirituais para compreender as verdades de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, esse assunto de hoje é um assunto muito importante. Infelizmente, muitas vezes, se diz, às vezes, até nas universidades, nas escolas, que a fé atrapalha a ciência, ou que a ciência não tem nada a ver com a fé. Não é verdade. Eu gostaria de começar falando um pouco da minha própria vida, né? Eu aprendi a minha fé, graças a Deus, com meus pais. Eu nasci numa família católica, aprendi desde pequeno a rezar o terço com meus pais, aprendi a catequese logo cedo com meus pais, com os catequistas, e graças o doutorado depois no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica do ITA, em São José dos Campos. Completei esse doutorado depois na Unesp, Universidade de Guaratinguetá, na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, onde eu pude fazer meu pós-doutorado. E, ao mesmo tempo que eu fazia o meu doutorado, eu fazia também um curso de teologia à noite. E foi muito importante para a minha vida. Foi uma das melhores coisas que pode acontecer. Então, eu pude juntar a ciência com a fé. Eu pude ver, eu pude experimentar na minha vida que as duas coisas são fundamentais e que uma ajuda a outra. Eu fui professor universitário 40 anos, trabalhei em 6 universidades, trabalhei na Universidade Federal de Itajubá, onde comecei minha carreira. Depois eu fui para a Universidade de São Paulo, aqui a USP em Lorena, estive na Unesp em Guaratinguetá, trabalhei em 6 universidades também particulares. Enfim, eu pude fazer 2 teses, mestrado, doutorado, pude participar de muitos congressos científicos, mas também eu pude trabalhar na igreja, graças a Deus, desde os meus 20 anos de idade. Desde que conheci o Sr. Jonas Abib, aqui na nossa cidade de Lorena, onde nós trabalhávamos com os encontros de jovens, quando não havia nem canção nova, nem renovação carismática, mas era apenas encontro de jovens, né? Desde lá dos meus 20 anos, isto é, há 47 anos atrás, sempre trabalhei na igreja, com muita fé, com muita convicção. Então, eu sempre pude unir a minha fé com a minha ciência. Graças a Deus, isso sempre foi muito bom para mim. Esses livros que você vê aí nessas estantes todas, não são para enfeitar essas estantes, não. São livros realmente de teologia, livros de também algumas coisas na área da física, mas que fazem essa junção. Então, é preciso compreender isso. A igreja é amiga da ciência, a igreja é amiga da fé. Eu posso dizer a vocês, meus irmãos, que eu acho que não há uma instituição na face da terra onde se estude mais do que a Igreja Católica. Não sei se você sabe, a igreja tem 3
O Papa no Vaticano tem 3 pontifícias acadêmicas. Tem a Pontifícia Academia de Ciências, onde tem 26, mais ou menos, prêmios Nobel. Depois eu quero mostrar aqui um pouco disso. Né? São prêmios Nobel que o Papa convida para fazer parte, né, do grupo de pesquisadores, professores da Pontifícia Academia de Ciências. Tem a Pontifícia Academia de Ciências Sociais. Posso dizer a você aqui que o laboratório especial mais antigo do mundo foi fundado por volta de 1500 pela Igreja Católica, quando ninguém fazia pesquisas ainda espaciais. Enfim, há uma quantidade enorme de cientistas cristãos que deixaram seu testemunho, né, de que a ciência e fé são harmoniosas. Bem, vamos começar então explicando qual é a diferença que existe entre a ciência e a fé. A ciência, ela usa da nossa inteligência e vai pesquisando, analisando, comparando, deduzindo, analisando no campo da física, no campo da matemática, no campo da biologia, no campo das ciências humanas. Não é? É o raciocínio, a inteligência que Deus nos deu. Não é? E vai encontrando as verdades. Quantas e quantas verdades nós temos hoje no campo da física, no campo da matemática, etc. Né? E a tecnologia vai avançando. A fé é diferente. A fé, ela não é uma busca da inteligência, não. A fé é uma revelação de Deus. Então, nós podemos mais ou menos comparar assim, a fé vem do alto e a ciência vem de baixo, e as duas se encontram, ok? A fé é uma revelação, a ciência procura a verdade, ou seja, a fé revela a verdade, a ciência procura a verdade. Isso quer dizer o seguinte, que aquilo que a fé revela, nós não conseguimos compreender 100% com a nossa inteligência. Por quê? Porque se Deus revela, exatamente é porque a inteligência não consegue descobrir sozinho. Por exemplo, ninguém conseguiria descobrir que Deus é uma trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum cientista conseguiria entender a hóstia consagrada sendo o corpo de Cristo. Não tem como compreender. Okay? Há muitas coisas na nossa inteligência que não cabem. Né? Santo Agostinho tentou, na vida dele, compreender o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho parou de pesquisar porque ele percebeu que não era possível. Então, a gente acredita nas coisas reveladas, né? Porque nós acreditamos em Deus. E quem é que revelou essas coisas todas para nós? Deus foi revelando ao seu povo, né? Começou lá, né? Desde da revelação com Moisés, chegou até nós, mas depois tivemos Jesus Cristo, que trouxe a revelação plena de Deus, a fé completa, Jesus Cristo trouxe. Por isso que nós acreditamos, não é porque nós entendemos. A fé, a gente não adere a ela porque entende, a fé você adere a ela porque você acredita em quem revelou. Você acredita que Jesus é Deus e que para ele nada é impossível, então por isso você acredita quando ele diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Esse pão não é mais pão, é o meu corpo. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. Você acredita? Não é porque você entende, e ninguém entende. A fé é um passo, né, de acreditar, de aderir, não porque eu entendo, como na ciência eu entendo. Na ciência eu faço cálculo, vou para o laboratório, eu peso, eu meço, analiso, comparo, faço indução, dedução. A fé não. A fé, eu aceito uma verdade revelada porque eu acredito na pessoa que revelou, que é Deus. Por exemplo, se eu quiser dar uma aula aqui de física nuclear, muitas pessoas não vão compreender, não é? Mas essas pessoas podem dizer que eu estou errado? Não. Não é porque eu não entendo que eu vou dizer que quem revelou está errado, não é? Não. Então também a fé não é porque eu não compreendo que eu vou dizer que está errado, que não.
Eu não entendo, mas Deus entende. Para Ele nada é impossível. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. Existe um é que a gente acredita nas coisas que Ele revelou. E o interessante, quem já estudou um pouco de história sabe, que aqueles racionalistas iluministas, lá por volta do ano 1800, aqueles que foram os mentores da Revolução Francesa, Renan, Carnap, Rousseau, Voltaire, Diderot, outros, né, que tentaram destruir a igreja, tentaram destruir os evangelhos, fizeram um estudo durante 50 anos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, tentando mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa, porque são os evangelhos que provam a divindade de Jesus. No entanto, meus irmãos, eles quebraram a cara. Eles foram obrigados a testar para o mundo que os evangelhos são autênticos, né? E que os evangelhos são uma obra-prima da literatura mundial. Eu já falei aqui num outro programa que os documentos que nós temos dos evangelhos são muito mais antigos, as cópias que nós temos dos evangelhos são do século II, do século III, do século IV, estão nos museus do mundo inteiro, muito mais antigo do que todas as cópias que nós temos dos clássicos da literatura antiga. Platão, Aristóteles, Cícero, Júlio César e Companhia Limitada são cópias do ano 700, 800, 1200, 1500. A igreja não, a igreja tem cópia do ano 200 dos evangelhos. Ou seja, a autenticidade dos evangelhos é inequívoca. Isso é um dado científico. Os próprios racionalistas, inimigos da igreja, o racionalista Harnack, né, chefe do racionalismo alemão, ele disse: nós trabalhamos 50 anos para tentar destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi colocá-los sobre em cima de um pedestal. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, né? Nós fomos quem conseguimos colocar para o mundo, né, que os evangelhos são autênticos, né? Os racionalistas inimigos da igreja. Então, meus irmãos, é por isso que nós acreditamos naquilo que Jesus disse. É a revelação, é a fé. É muito bonito aquilo que Jesus disse para São Tomé, não é? Tomé, você acreditou porque você colocou o dedo aqui na minha ferida, não é? Bem-aventurados, Tomé, felizes aqueles que acreditarem sem ver. Sabe, é a fé. O mérito nosso está em acreditar sem ver. Acreditar porque confiamos no Cristo que revelou. Sabe, meus irmãos, um dia o Papa Bento XVI disse uma coisa muito interessante. Ele falava da inteligência da fé. O que é a inteligência da fé? É você acreditar sem precisar de provas. Por exemplo, você hoje tomou seu café da manhã, você almoçou, não é? Eu pergunto, você foi verificar se o pão que você comeu não estava envenenado? Você foi verificar se a comida que você comeu não estava envenenada? Não, você não conferiu. Por quê? Porque você acredita sem prova no padeiro que fez o pão, que não colocou veneno, na cozinheira que fez a sua comida e não colocou veneno. É a inteligência da fé. Eu acredito sem prova. Você acredita que você é filho do seu pai e da sua mãe? Você fez o DNA do seu pai e da sua mãe? Não, você acredita. Por quê? Porque eles te disseram e você acredita neles. Ora, meus irmãos, nós acreditamos nos nossos pais, no padeiro, nós acreditamos aí na cozinheira, nós não vamos acreditar em Deus. Esse Deus que fez esse mundo, a partir do Big Bang, que a ciência provou que esse mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, a partir de um pontinho, uma singularidade que foi se abrindo, uma temperatura de bilhões de graus e que depois foi se esfriando ao longo dos bilhões de anos e chegou até quem? Chegou até nós.
esse Deus trouxe a evolução até aqui. É outra coisa que as pessoas perguntam, e a evolução? E o evolucionismo, o criacionismo, a fé com a ciência combinam perfeitamente. A igreja acredita 100% na evolução. O mundo veio de uma evolução, tanto assim que quem descobriu o Big Bang foi um padre da igreja, você sabe disso, o padre Georges Lemaitre, um padre belga, né? Amigo do Dr. Albert Einstein, né? Que descobriu o Big Bang. Né? Ou seja, o mundo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, num primeiro flash de energia pura, que foi se transformando ao longo dos milhões e bilhões de anos em matéria, através do tal bóson de Higgs, que a imprensa chamou de a partícula de Deus. O que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma partícula, né, microscópica, que ela transforma a energia em massa. E aí você pode ter, então, os corpos celestes. Inclusive o Dr. Higgs, um doutor inglês, que descobriu isso. Ele ganhou o prêmio Nobel, quando há uns 2, 3 anos atrás, lá naquela máquina violenta que se construiu na Europa, descobriram o bóson de Higgs. Veja, a ciência e a fé se uniram, e não tem nada contra o livro do Gênesis, não. O Big Bang mostra exatamente aquele Fiat Lux, quando Deus diz lá na primeira página da Bíblia, faça-se a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. E o que o padre doutor, um astrofísico, né, Georges Lemaitre, escreveu? Que o primeiro elemento na natureza que apareceu foi a luz. Essa partícula, essa singularidade, como os físicos chamam, emitiu um feixe de luz. Da junção da fé com a ciência. O Papa João Paulo II disse assim, nós não podemos ficar só com a fé e nem só com a razão. Se você ficar só com a fé, sem a razão, sem a ciência, você cai no fideísmo, ou seja, você cai num fanatismo religioso. Você encontra muita gente nesse mundo fanática. Por quê? Porque se envolve só na fé, é antirracionalista, anti-intelectual, é contra a ciência, contra a razão, e acaba vivendo uma fé desnorteada. É o chamado fideísmo. O Papa fala do biblicismo. É a pessoa que quer pegar a Bíblia e interpretar a Bíblia sozinho, sem o auxílio da exegese, da hermenêutica, da paleontologia, da arqueologia, das ciências antigas, das línguas antigas. Veja, meus irmãos, para entender a Bíblia, quantas ciências os estudiosos da Bíblia, os chamados exegetas, estudam. Tem que saber a história antiga, tem que saber as línguas antigas, tem que saber a geografia antiga, tem que saber os costumes dos povos antigos, tem que conhecer a literatura dele, o gênero literário, tudo para entender a Bíblia. Ou seja, é a razão a serviço da fé. Isso lá na Idade Média, que começou lá por volta do ano 1000, com Santo Alberto Magno, doutor da igreja, né? com Santo Anselmo, doutor da igreja, com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, esses grandes doutores da igreja, isso recebeu o nome de escolástica. O que era a escolástica? A escolástica era o estudo da ciência para compreender melhor a revelação. Então, a ciência ajudando você a entender a revelação. Então, a igreja ela não olha para a revelação que está na Bíblia simplesmente ao pé da letra. Não, a igreja sabe que a Bíblia, nós já fizemos aqui programa sobre isso, a Bíblia não pode ser entendida ao pé da letra. É preciso compreender os gêneros literários, né? Enfim, isso tudo, a ciência é que dá esse suporte para a fé. Mas também nós não podemos ficar só na razão, senão o Papa diz, você cai no racionalismo, no ateísmo. Aí para você, né, aqueles racionalistas iluministas que fizeram a Revolução Francesa e que foi uma tragédia para o mundo. A Revolução Francesa que matou cerca de 17 mil sacerdotes e cerca de 30 mil, né, outros religiosos.
né? Eu gostaria até de recomendar a você que lesse aquele livrinho daquela escritora francesa, Gertrude von Lefort, A Última Alcada Faust, onde a Gertrude von Lefort narra a história daquelas 16 carmelitas da cidade de Compiègne, na França, que foram todas decapitadas na Revolução Francesa, simplesmente pelo crime de serem religiosas católicas, carmelitas, acusadas de suborno, acusadas de, né, subversão, uma coisa impressionante. Então, a gente vê que não pode ficar só na fé e não pode ficar só na razão, tem que juntar as duas coisas. A fé ajuda a compreender a revelação, e a revelação coloca a ciência no lugar dela. Porque se tem uma coisa perigosíssima, meus irmãos, é a ciência sem a fé. A igreja sabe que a ciência é uma coisa boa. O computador, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. A internet é uma coisa maravilhosa. Mas se você não usar a tecnologia com os critérios da moral, da fé, você estraga tudo. Não é verdade que hoje a internet é usada para a pedofilia, para a prática aí, né? Não sei, de tantas coisas erradas, né? Porque é um uso da ciência sem a religião, ok? Hoje nós estamos vendo, meus irmãos, aí, né, muitas coisas perigosíssimas na internet. Vemos aí essa baleia azul, esses dias, né? Os jovens, né, até chegando até o suicídio, porque é o uso da ciência sem a religião, sem a moral, sem a ética, né? O Papa João Paulo II, na primeira encíclica que ele escreveu, Jesus Cristo, o Redentor dos homens, o Papa João Paulo II disse uma coisa impressionante, né? Ele diz: o homem hoje tem medo daquilo que ele construiu com as suas próprias mãos. Por quê? Ele diz. Era a época do perigo da Guerra Fria, o medo que nós tínhamos de uma guerra atômica nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. O Papa disse: o homem hoje tem medo daquilo que ele construiu com as suas mãos e com a sua inteligência. Por quê? Porque ele se desenvolveu muito na técnica, mas ele não desenvolveu na ética, na moral e na fé. Então você percebe que a ciência sem a fé é um perigo. Não é? Por que existe um choque, muitas vezes, da ciência com o mundo, por exemplo, da tecnologia? Porque os cientistas, muitas vezes, eles acham que descobriu uma coisa, então pode usar à vontade. Não. Não é porque você descobriu uma maneira de fazer o aborto que você pode fazer aborto. Não é porque você descobriu uma maneira científica, né, de, não sei, fazer alguma coisa que você pode fazer uma eutanásia, fazer um suicídio assistido. Não, não. Não é porque você inventou um remédio que esse remédio pode ser usado de qualquer jeito. Não. As descobertas da ciência, meus irmãos, precisam ser colocadas no tribunal da moral, porque senão causa um problema terrível, muitas vezes, para a humanidade. Ok? Né? Inventou-se, por exemplo, agora uma pílula do dia seguinte. Né? A moça, a mulher, teve a sua relação sexual, não quer ficar grávida, então toma a pílula do dia seguinte. O que essa pílula faz? Ela faz um microaborto. Se houve a concepção, a dose de hormônio cavalar que contém a pílula do dia seguinte não permite que o embriãozinho cole na parede do útero da mãe e cresça. Então, é um microaborto. Então, não é porque a ciência descobriu uma pílula do dia seguinte que é moral, é ético você usar. Aí a igreja, ela fica assim, colocada como uma atrasada, obscurantista, que não aceita a ciência. Não é nada disso. A igreja aceita a ciência 100%, mas o uso correto da ciência. Porque você sabe, meu irmão, que o mal, muitas vezes, é o uso errado de coisas boas. Entenda isso. Se você tem, por exemplo, uma faca numa cozinha, a faca é uma coisa boa.
Nenhuma cozinheira consegue cozinhar sem a faca, não é verdade? É. Mas você já pensou essa faca na mão do assassino, tirando a vida de alguém? A mesma faca, que é boa, na mão da cozinheira, ela passa a ser má se for mal usada. Então, também as descobertas da tecnologia, as descobertas da ciência, não podem ser usadas de qualquer jeito. Tem que passar pelo tribunal da moral, da fé. Faz bem ou não faz bem? Porque nós não somos apenas corpo, nós somos alma, nós temos um espírito. E você vê hoje, meus irmãos, que as grandes doenças hoje, mais do que as doenças do corpo, são as doenças da alma. Sim, é tristeza, é angústia, é depressão, é bipolaridade, não é? São doenças da alma. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo em que a técnica não respeita a ética, não respeita a moral, não respeita a fé. Ok? Bem, então é muito importante a gente entender. A ciência não resolve tudo, meus irmãos. Nós estamos num mundo, raciocina comigo, nós estamos num mundo de altíssima tecnologia. O homem foi à Lua, o homem descobriu a internet, o homem hoje tem, né, uma televisão com um nível de transmissão fantástica. Quem é do meu tempo, que viu a televisão começar, aquela televisão dificílima de você pegar qualquer coisa em preto e branco, cheia de chiado. Não, hoje nós temos uma televisão digital, com som maravilhoso, com a imagem perfeita, até com telas curvas. Mas eu pergunto, será que o homem hoje é mais feliz do que antigamente? Eu tenho minhas dúvidas. O índice de suicídio, meus irmãos, nunca foi tão alto. O índice de depressão nunca foi tão alto. O índice de assassinatos nunca foi tão alto. O índice de abortos nunca foi tão alto. O índice de separações dos casais nunca foi tão alto. Então você percebe o seguinte, que a ciência não resolve tudo. Não resolve tudo. Não adianta, são fatos. Os filósofos dizem que contra fatos não existem argumentos. Não adianta espernear, não adianta não, né? Quanta maldade existe no mundo, né? Quanto estupro. No meu tempo de criança, de jovem, eu não conhecia essa palavra estupro. Eu vim aprender essa palavra estupro depois já dos meus 20 anos para frente. Por quê? Porque no meu tempo de infância não existia. Não se ouvia falar de estupro. Não se ouvia falar de casal divorciado. Não ouvia. São coisas modernas. Mas isso mostra que a ciência não basta, né? Outra coisa muito importante, meus irmãos, é a gente conversar um pouco sobre a questão da Bíblia. As pessoas que não entendem nada de teologia, que nunca estudaram nada, e aí você encontra muitos universitários, professores universitários, que dizem para os alunos que a Bíblia é um monte de crendice, a Bíblia é um monte de fantasia. Nunca estudaram nada da Bíblia e começam essas coisas. Será que um Papa João Paulo II acreditava em crendices? Será que um Papa Bento XVI, com 2 doutorados, 3 doutorados, acreditava em crendices? Será que um monte de cientistas importantíssimos, que eu quero citar aqui daqui a pouco para vocês, acreditavam em crendices? Não. Sabe, o lamentável é que muitas vezes os pesquisadores, e eu posso falar porque eu fui pesquisador há muito tempo, crescem na pesquisa científica, mas não estudam nada da teologia. Então é como uma pessoa que crescesse um braço só e o outro braço não crescesse, ficasse atrofiado. Ele não vai poder trabalhar direito. Sabe? Então a gente vê hoje, por exemplo, Dr. Richard Dawkins, um botânico doutor, que propaga o ateísmo para todos os lados e diz a culpa de todo o mal que existe no mundo é das religiões. Que culpa de todo o mal que existe no mundo é das religiões? Nunca uma instituição na face da terra fez tanta caridade como a Igreja Católica. Nunca.
Nós temos que citar aí um São Vicente de Paulo, um São Camilo de Leles, uma Madre Teresa de Calcutá. Quanta caridade a igreja faz desde o primeiro século. Aí vem um Dr. Richard Dawkins, né, sem conhecimento nenhum, atacando que todas as religiões não prestam, tem que acabar com todas as religiões. O que é isto? Sim, há fanáticos religiosos que fazem terrorismo, que fazem explosões, que fazem... Não se esqueça, Dr. Richard Dawkins, que a nossa fé católica é a fé do amor. Cristo manda amar aos inimigos. Se alguns cristãos não fazem isso, a culpa não é da religião, é culpa deles. A religião verdadeira, a religião pura, que sai do coração de Jesus, é a religião do amor, da caridade, da bondade, da mansidão, do Sermão da Montanha, que encantou o Mahatma Gandhi, né? Então, querem jogar tudo no mesmo saco, como se tudo fosse tipo aí desse radicalismo de alguns islâmicos que querem resolver tudo pelo terrorismo, pela morte, pelas coisas desse tipo. Não, de jeito nenhum. Então, é preciso compreender que a Bíblia não é um monte de crendice, a Bíblia é revelação divina que precisa ser entendida corretamente. Por isso que a igreja tem um magistério que interpreta corretamente a Bíblia, que eu fiz um programa, né, no dia de ontem. Né? Então, a igreja entende, por exemplo, perfeitamente que o evolucionismo não contradiz a Bíblia, a evolução não contradiz a Bíblia. A única coisa que a igreja não aceita na evolução, o que é? É que a evolução gerou o corpo, né? Desde, como eu disse, 13,7 bilhões de anos atrás, a evolução gerou o nosso corpo, mas não a nossa alma. A alma, a matéria não consegue gerar o espírito, porque o inferior não consegue gerar o superior, é algo até contra a filosofia. Então, a alma é criada por Deus no momento da concepção e é colocado no embrião. Então, a evolução traz a matéria. E outra coisa que a igreja coloca, quem conduz todo esse processo, quem colocou na matéria as leis da evolução, não foi o acaso, foi Deus. Não há acaso nesse mundo, meus irmãos. Não há acaso nesse mundo capaz de transformar um feixe de luz nesse homem que está falando com vocês agora, ou em você mesmo. Foram 13,7 bilhões de anos para chegar até nós. Houve um projeto, houve um poder, houve um desejo, houve um amor, houve uma bondade que nos trouxe do pó das estrelas e fez com que nós pudéssemos estar aqui com inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória e tudo mais. Porque esse Deus colocou em nós uma alma. Então, respeitado isso, a igreja aceita a evolução. Né? E o homem não veio do macaco. Já está provado também que o homem não veio do macaco, porque se o homem tivesse vindo do macaco, esse macaco aí teria acabado, teria virado homem, ou virado outra coisa. Não, o homem veio sim de um primata. Um primata lá de trás, um homem muito menos evoluído, que foi evoluindo, até que em um certo momento ele tinha capacidade de receber o espírito, a alma. Então Deus colocou nele uma alma. E aí houve o primeiro homem, chamado Adão, a primeira mulher, chamada Eva. Não se pode negar que Adão e Eva existiram. Não, de jeito nenhum. Quem é Adão? É o primeiro homem que houve na face da terra. Não houve um primeiro homem? Claro que houve. É o Adão. Não houve uma primeira mulher? Houve. É Eva. Né? Nós não podemos também chegar no ponto de querer achar que tudo é relativo. Não, não existiu Adão. Existiu sim. E eles pecaram. O que o livro do Gênesis quer mostrar é apenas isto. Deus criou o mundo. Agora, como Deus criou o mundo, não é a igreja que vai dizer, é a ciência. Deus criou o primeiro homem, Deus criou a primeira mulher. Não é a Bíblia que vai explicar como, é a ciência. Quem sabe a evolução da genética chega lá a mostrar para nós onde apareceu o primeiro homem, quando apareceu o primeiro homem, é a ciência que vai dizer. Ok? Não é a igreja que vai dizer se existe ou não vida em outro planeta. Não é a Bíblia que vai dizer, é a ciência.
Se um dia a ciência séria, não essas fantasias que existem por aí hoje, mas se um dia a ciência séria disser, olha, está provado, existe vida inteligente em tal lugar do cosmos, aí a igreja vai aceitar e vai estudar o problema teologicamente, do lado dela. Então, há esse casamento perfeito da ciência com a fé. Por isso, meus irmãos, que a teologia, quando a igreja fundou as primeiras universidades no mundo, não sei se você sabe disso, né? Quem fundou as primeiras universidades no mundo, lá por volta do ano 1100 para frente, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, a Universidade de Bolonha, da Itália, a Universidade de Sorbonne, da França, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, Cambridge, na Inglaterra, todos foram fundados pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Universidade de La Sapienza, da Itália, em 1300, né? Fundada aí pelo Papa Bonifácio VIII, né? E tantas outras universidades, por exemplo, a Universidade de Coimbra, em Portugal, depois também a Universidade de, eu posso citar aqui a Universidade também espanhola de Montpellier, na França, né? Compostela, na Espanha. Todas essas universidades foram fundadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, não tem cabimento achar que a igreja seja contra a ciência. Ora, eu gostaria de mostrar, eu já fiz um programa aqui sobre isso, mostrando os grandes cientistas da igreja, que eram padres. Por exemplo, Mendel que descobriu, né, as leis da genética, era um padre da igreja, um cônego. Nicolau Copérnico, o grande Nicolau Copérnico, que descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim que a Terra girava em torno do Sol, e que depois Galileu Galilei também trabalhou nisso, né? Então, a gente vê que o Nicolau Copérnico era também um monge da igreja. Ora, então, como dizer que a igreja era obscurantista? De jeito nenhum. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui é que não existe oposição entre a ciência e a fé. As duas, meus irmãos, se entendem perfeitamente. Muitas coisas são importantes da gente ver. Por exemplo, eu gostaria de citar aqui alguns grandes nomes da ciência e que foram grandes homens também de fé. Por exemplo, Johannes Kepler, né? Kepler, que morreu em 1630, foi um dos maiores astrônomos. Ele descobriu as leis da gravitação, as leis que fazem um planeta girar em torno do Sol, as 3 leis. Ele disse: Deus é grande, grande é o seu poder, infinita a sua sabedoria. Louvem-no céus e terra, sol, lua e estrelas, com a sua própria linguagem, meu Senhor e meu Criador. A magnificência das tuas obras, quereria eu anunciá-la aos homens, na medida em que a minha limitada inteligência pode compreendê-la. Veja aí o testemunho, né, maravilhoso do Nicolau Copérnico. Ele foi o fundador da chamada mundovisão moderna, né? O Copérnico disse: quem vive em íntimo contato com a ordem mais consumada e a sabedoria divina, como não se sentirá estimulado às aspirações mais sublimes? Quem não adorará o arquiteto de todas essas coisas, né? É muito bonito isso. Bom, eu posso citar também, meus irmãos, né, um outro cientista muito importante, que isso é muito ligado ao meu trabalho, inclusive, Isaac Newton. Newton é aquele que descobriu as grandes leis da mecânica, né, da estática, da cinemática, da dinâmica. Isaac Newton, fundador da física teórica clássica, né? O Newton dizia, ele morreu em 1727, o Newton dizia: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos, né, um imenso oceano. A admirável disposição
e a harmonia do universo não pôde senão sair do plano de um ser onisciente e onipotente. Veja que disse Isaac Newton, não é? A admirável disposição e harmonia do universo não pôde senão sair do plano de um ser onisciente e onipotente. Está aí, meus irmãos. Morrer. Está aí. Alexandre volta, né? Morreu em 1827. Eu posso citar também aqui Ampère, Louis-Marie Ampère, o grande descobridor da lei fundamental da corrente elétrica, do eletromagnetismo. O Ampère, que foi professor da Universidade de Sorbonne, né? Ampère morreu em 1836. O Ampère dizia como Deus é grande e a nossa ciência uma insignificância. Sobre Ampère tem um fato interessantíssimo que a gente pode contar. Um dia ele estava rezando o terço na Catedral de Paris e passou um jovem chamado Frederico Ozanam, que era estudante de direito da Sorbonne. O Ozanam, rezando o terço, ficou impressionado. Se o doutor Marie-André Ampère está rezando o terço, eu acredito nisso. Né? E Ozanam depois fundou, inclusive, né, na sua conversão, fundou, inclusive, a Sociedade de São Vicente de Paulo. Bem, um outro matemático famosíssimo, Cauchy, morreu em 1855. O Gauss, né, um dos maiores cientistas alemães, o Gauss dizia, quando soar a nossa última hora, será grande e inefável o nosso gozo ao ver quem, em todo o nosso agir, só pudemos vislumbrar. Né? E aí, eu podia ficar aqui, meus irmãos, a noite inteira, citando esses grandes cientistas. Por exemplo, eu gosto muito do Edison, Thomas Edison, que descobriu a lâmpada elétrica, né? Morreu em 1931, ele patenteou 1.200 eventos. O Thomas Edison dizia, o meu máximo respeito e a minha máxima admiração a todos os engenheiros, especialmente ao maior de todos eles, Deus. Né? Ao maior de todos eles, Deus. Marconi, né, que morreu em 1937, foi inventor da telegrafia sem fios, foi prêmio Nobel em 1909, o Marconi dizia, declaro com orgulho, sou crente, creio no poder da oração, e creio não só como católico, mas também como cientista. Veja quantos testemunhos, meus irmãos. Millikan, Edward Millikan, foi o homem que descobriu a carga do elétron, ganhou o prêmio Nobel em 1923, um grande cientista americano. Edward Millikan dizia, posso pela minha parte asseverar com toda a decisão que a negação da fé carece de toda a base científica. A meu juízo, jamais se encontrará uma verdadeira contradição entre a fé e a ciência. Você está vendo, meus irmãos, estou citando para você prêmios Nobel. Eddington, que foi o célebre astrônomo inglês, morreu em 1946, Eddington, ele dizia, nenhum dos inventores do ateísmo foi pesquisador da natureza. Todos eles foram filósofos muito medíocres. Né? Até o próprio Einstein, que não era católico, era judeu, fundador da física, da teoria da relatividade, prêmio Nobel em 1921, o Einstein dizia o seguinte, todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se de que em todas as leis do universo está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem, e diante do qual nós, com os nossos poderes, devemos sentir-nos humildes. Einstein acreditava em Deus, ele dizia, Deus não joga dados, ou seja, as coisas não existem por acaso. Max Planck, o grande Max Planck, né, fundador da física quântica, prêmio Nobel em 1918, alemão, o Max Planck dizia, nada, pois, nolo impede, e o impulso do nosso conhecimento o exige, relacionar mutuamente a ordem do universo e o Deus da religião. Deus está para o crente no princípio dos seus discursos, para o físico no termo dos mesmos. Sabe,
esses grandes cientistas, como Schrödinger foi um grande físico, criador da mecânica ondulatória, da física quântica, prêmio Nobel em 1933. O Schrödinger, que morreu em 1961, o Schrödinger dizia: a obra mestra mais fina é a feita por Deus, segundo os princípios da mecânica quântica. E aí, meus irmãos, eu podia ficar aqui, né? Werner von Braun, que morreu em 1977, foi o construtor alemão, americano dos foguetes espaciais. O Werner von Braun dizia: acima de tudo está a glória de Deus, que criou o grande universo, que o homem e a ciência vão esquadrinhando e investigando dia após dia em profunda adoração. Vejam, meus irmãos, quantas coisas maravilhosas, né, a gente vê na boca desses grandes cientistas, né? E tem muitos mais, né? Muitos e muitos mais que eu podia citar, né? Inclusive no campo da psicologia, no campo da biologia. Eu, como estudo o campo da física, conheço mais esses nomes do campo da física e do campo da matemática. Mas você pega um Carl Jung, né, por exemplo, da psicologia, Jung, que foi discípulo de Freud, se separou da linha de Freud completamente. O Jung dizia que todos aqueles pacientes que ele tratou com mais de 35 anos, nenhum deles se recuperou sem a fé em Deus. Ele dizia: sem as âncoras lançadas no infinito. Está aí, doutor Jung, né? Todos os meus pacientes com mais de 35 anos de idade só se recuperaram, né, dos seus problemas psicológicos, recuperando a religião, a fé. Ele dizia: âncoras lançadas no infinito. Bem, eu gostaria de, para concluir esse nosso programa, mostrar a você, eu escrevi um livro sobre isso, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu coloco todas essas coisas, isso numa coleção de pequenos livros que eu estou lançando, coleção Formação Católica. Eu lancei esse livrinho, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. Então, como é que você vai entender, à luz da ciência e da fé, todas essas coisas que aconteceram? Por exemplo, a existência dos dinossauros, com quem Caim se casou, a violência que existia no Antigo Testamento. Como entender isto? Né? Depois a questão do dilúvio, a questão daquelas 10 pragas do Egito, a questão, por exemplo, né, da passagem do Mar Vermelho, da passagem do Rio Jordão, a queda dos muros de Jericó. A igreja dá uma explicação científica à luz da fé também, né? Eram fenômenos naturais que, no momento, Deus intensificou milagrosamente. Então, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, houve milagre? Houve milagre. Mas havia um fenômeno natural que o mar se abria com a baixa das marés. Então, hoje, a interpretação mais moderna da teologia é juntar o efeito natural com o milagre, né? Deus, num certo momento, ele intensifica um acontecimento físico e faz acontecer a sua obra. A queda dos muros de Jericó pode ter sido um terremoto que Deus mandou naquele momento, um abalo sísmico que derrubou as muralhas de Jericó para que o seu povo tomasse a cidade. Enfim, você pode juntar as duas coisas, um fenômeno físico existente com uma ação de Deus naquele momento, tendo em vista uma obra que ele quer realizar. As coisas acontecem. As 10 pragas do Egito, mesma coisa. Eram fenômenos que aconteciam no Egito, mas que Deus, num certo momento, intensificou, né, para que aquele faraó libertasse o seu povo do Egito, né? Existe um livro, inclusive, que eu gostaria de citar aqui, de D. Estevão Bittencourt, um livro muito bom, chamado Para Entender o Antigo Testamento. É de lá, do meu querido D. Estevão Bittencourt, que sempre me autorizou a usar todos os seus ensinamentos. É de lá que eu escrevi esse livro, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento. Sabe, meus irmãos, nós precisamos estudar. Estudar, rezar, viver a fé e viver a ciência. Assim, nós vamos viver aquilo que disse o Papa João Paulo II. A fé e a ciência são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu
vi aqui algumas mensagens, algumas pessoas dizendo que a nossa transmissão para muitas pessoas foi interrompida, caiu, paciência. Às vezes né, o Facebook acontece isso, mas quem pôde colher alguma coisa, fique aí com o que foi possível. Eu agradeço a sua companhia nesse momento, né? Peço a Deus que o ajude e que o abençoe. Te dê um bom final de semana, né? E que nós possamos na nossa vida, né? Como dizia o grande santo doutor da igreja, né? Santo Afonso de Ligório, ele dizia: estude muito, mas reze também muito, né? Porque o perigo é a pessoa estudar muito e não rezar. Ela fica um racionalista. Daqui a pouco não acredita mais em milagre, daqui a pouco não acredita mais em demônio, daqui a pouco não acredita mais porque virou um racionalista, um teólogo racionalista. Então é preciso estudar bastante, mas é preciso rezar bastante, para que a gente compreenda a revelação de Deus à luz daquilo que nos ensina o magistério da igreja. Fique com Deus, tenha um bom e santo domingo na graça de Deus.